Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. É um prazer estarmos juntos novamente. Eu quero mandar aqui o nosso fraterno abraço para todos aqueles que durante esses 9 anos têm se somado a essa nossa egrégora de todas as quintas-feiras e que querem fazer de si pessoas melhores, seres melhores e, consequentemente, em nos mudando interiormente, mudamos o nosso exterior e conseguimos transformar o mundo também. Mas a transformação, relembrando, sempre começa a nível interno. Lembrando para vocês, eu não sei se o Fernando está atento aqui, para colocar no ar a questão da nossa viagem do ano que vem, né? Para a Grécia, passando 16 dias no berço da civilização moderna, e nós estamos com uma grande caravana já de pessoas compartilhando conosco e esperamos fazer uma viagem maravilhosa. Aí você tem as referências do programa, qualquer indicação vocês passem para mim. E eu quero também hoje aqui, Fernando, por favor, quero promover, eu recebi da nossa irmã Anabela Fernandes dos Santos de Portugal, Jorge e eu ganhamos esse livro aqui, dá para ver? Né? Não há instituição superior à minha verdade, né? Está aqui. Esse livro, que nos foi agraciado, a mim e o Jorge, ele está à venda para quem tiver interesse, na livraria Cultura e Saraiva aqui do Brasil. Eu agradeço então aqui, em meu nome do Jorge Antônio Ouro também, termos sido agraciados com esse livro, nós vamos ler, e depois, para quem quiser, livrarias Cultura e Saraiva. Bom, você está bom, Jorge? Que bom, hein? Hoje nós fazemos o tempo voa, né? Como diz, a gente fala do sempre, da temporalidade, mas o tempo voa. E hoje, com o programa de hoje, da série Mosaicos do Novo Ciclo, são 190 programas hoje. 190 vezes 15 dias. Exatamente, 190 vezes 15 dias, 190 horas de conversa, né? E a minha felicidade, digamos assim, é pelo aquilo que eu recebo diariamente, que às vezes eu compartilho com você, porque eu recebo de tudo, né? E é o foco centralizador. Mas, quer dizer, esses bálsamos que eu recebo das pessoas que acharam por acaso, né? Sempre aquele acaso, né? Então, causalidade. Exato, esses nós já falamos muito sobre causalidade, e esses relatos que eu leio são bálsamo para minha alma, sabe? Apesar de todas essas dificuldades que nós temos enfrentado nesses 9 anos para manter o programa, mas isso faz com que a gente readquira aquela força, né? Parece que quando o carro está faltando a gasolina, vem alguém, a lei abre o seu tanque e bota lá uma coisinha lá dentro. Porque a lei, ela nos dá exatamente o necessário para que a gente faça o nosso trabalho. Se a gente pensa que não tem necessário para fazer um trabalho, é porque aquilo que a gente pensa que é o trabalho, para a lei ainda não é o trabalho. Sim. Né? Então sempre vem na medida. E às vezes assim, o que você me mostra, que recebe de e-mail, e outro que eu recebo quando eu abro, e eu fico surpreso, assim, chocado, que o código de linguagem em termos de fraternidade, de amor fraterno real, que essas pessoas conseguem colocar na escrita, o que isso em si já é um dom, né? É uma coisa assim de deixar abismado. E daí não é que a gente tenha feito alguma coisa, é que aquilo estava latente naquelas pessoas. Sempre aí, falamos então, isso, isso age como um catalisador e desperta um conjunto de valores que faz com que a tinta que seja usada em cada letra, em cada palavra, seja o mais puro amor fraterno. Isso é uma coisa assim inimaginável, sabe? E aí, isso eu entendo o que você fala. Daí, ler uma coisa dessa é um bálsamo. Com certeza. Da mesma forma, quando a gente recebe um e-mail agressivo, né, ou contestador, isso em si é um grande auxílio, porque você tem que se defrontar e confrontar neutramente aquilo, aprender, neutralizar e, se possível, ajudar a que aquilo se resolva na pessoa que o emitiu também. Das duas formas é um aprendizado, é bem a dualidade mesmo, esse negócio bem... Isso é bacana, isso é... E não sempre deixando que eu tenha feito isso individualmente, né, mas mais uma vez agradecendo todas aquelas pessoas que atenderam o nosso apelo de contribuir com Vida Inteligente, com qualquer coisa que seja, mas
o gosto de contribuir, de saber que você está fazendo alguma coisa em seu próprio favor, em favor do seu entorno. Isso é muito gratificante, muito obrigado. Como o Jorge disse, né, que a lei atua de diversas maneiras, então tá aí. Sempre tem aparecido irmãos aí que têm contribuído com a gente. Jorge, hoje o tema que se apresentou foi sobre a Trindade, né? Sim. As pessoas... Pedreira falar, porque é uma coisa bem abstrata. É, bem abstrata, mas... Não, mas assim mas não, mas tem outro sentido. É bem... Todo mundo fala, já falamos aqui fizemos um programa falando sobre os 3 reis magos, o que era a significação daquilo tudo, qual era o significado oculto de cada um deles. Então nós temos em todas as gerações que passaram aí, digamos assim, Horus, Ísis e Osíris. Osíris e Horus. Isso, na Igreja Católica, Pai, Filho e Espírito Santo, Trindade. Em todas as... Brahma, Vishnu e Shiva. Isso, e por aí vai, sempre tem o número 3. Nós estamos falando de eubiose, Sociedade Brasileira de Eubiose, desde 2005. Também, você já falou algumas vezes, vamos falar mais hoje, claro, talvez esclarecer mais, sempre você diz que a divindade, o avatar, os gêmeos, sempre mesmo os gêmeos, que são 2, né, vamos dizer aqui, claro, os gêmeos é 2, senão seria trigêmeos, mas sempre eles vêm acompanhados de uma coluna, que seria o terceiro, não sei se é isso mesmo. Mas quer dizer, uma trindade, né? Sim. Sempre tem uma trindade nessa questão. Por que então? Já falamos sobre a unicidade, o todo, que é o um, né? Hoje nós vamos já falamos muito sobre o 7, né? Não foi um programa específico, mas já fizemos. Sim, esparso. Exatamente, 777, 7.770. Até porque tem muito assunto que a gente conversou, que assim, são assuntos relevantes, e ele não era e nunca foi nem tópico nem título de programa. Então a gente fala, por exemplo, sobre o 7, né? Ou sobre, sei lá, sobre tatos, ou qualquer coisa assim, né? Então cada programa a gente fala o assunto que você cria, né? E dentro do assunto que você cria, uma pequena abordagem desse subtópico. Isso. No outro programa, outro assunto, uma abordagem. Então se você pegar alguns subtópicos, eles foram falados ao longo de todos os programas de uma maneira com uma profundidade útil, bem interessante. Isso, tá? E isso é maia, né? Porque às vezes as pessoas perguntam alguma coisa e a gente não responde diretamente, ou responde um pedacinho em cada programa, até assim, para que haja essa digestão. Você falou o termo certo, isso. Né? E eu acho que o dia que também... Isso a gente fez muito, assim, conscientemente. O dia que nós conseguirmos também, se esse dia vier, né, acontecer, da transcrição plena de todos os programas do Mosaicos do Novo Ciclo. Que daí dá para pesquisar claro, texto, daí vai identificar isso. Aí, todos... eu já vi isso aqui naquele capítulo tal. Aí você vai perguntar assim, tátuas, aí vai listar lá 50 programas que tem tátuas abordado. Aí o somatório disso dá um direcionamento. Né? Mas isso, como você disse, foi feliz no começo, se a lei assim o desejar, assim será feito. Se for necessário, vai acontecer. Pronto, vai acontecer. Hoje nós estamos tendo uma dificuldade enorme de conseguir quem faça como é que é? A transcrição, né? Mas, quem sabe, já tivemos o tempo de muita gente ajudando e tal, sim, né? Então, sim. Tudo tem sua razão de ser e nós estamos aqui na observação. Mas é um material riquíssimo. Que, né? Tanto o processo da criação do assunto que você faz, né? Quanto o que é desenvolvido aqui, ele demanda uma certa vitalidade, né? E ele demanda, assim, quanto mais abstrato é o assunto que você engendra, mais alto ou mais fundo a gente tem que ir para buscar o assunto, para que ele seja verbalizado. Uma vez verbalizado, ele está ancorado naquela gravação que você tem no áudio ou no vídeo. Na medida em que daí isso que está no áudio ou vídeo, ele vai ser escrito, daí isso é o lastro definitivo no mundo humano. O professor Henrique José de Souza, a ideia é o verbo que toma carne através da pena. Então você pegar uma coisa que foi escrita, foi falada... O nosso querido amigo e irmão Alvim fazia diuturnamente. E o Alvim fazia a criação de uma nova linguagem. Exato, né? O que nós fizemos durante 15 anos, quase que diariamente, você acompanhou uma parte, foi criar o código de linguagem do futuro. Linguagem de criação. Um outro idioma
Isso. Né? E aí era isso, se discutia, se antevia, se verbalizava e se criava, e aí repetidamente com variantes para dar corpo para o gênio, que é Trabalho o que virá. maravilhoso. Eu entendo, na minha concepção, que isso que virá a ser a linguagem que seria o equivalente ao hieroglífico egípcio, né? Sabe que o egípcio tinha 3 códigos de linguagem, né? Para o povo, para o douto, ou para o que tinha conhecimento, e para o sacerdote, que era o oculto, né? Então, era o hieroglífico, o hierático e o demótico. O demótico para o povo, o hierático o meio termo, e o hieroglífico secreto, e ainda assim dentro do hieroglífico, ainda como sempre com 3 níveis de segredo, né? Então vai chegar um tempo em que esse código de linguagem novo que foi engendrado, em boa parte da existência do Alvin, né? Eu penso que isso tenda a tomar forma como uma nova linguagem. Com certeza, que é um trabalho maravilhoso. Na hora em que tiver que acontecer, vai acontecer, né? Tanto é que a gente vê muitas pessoas, através do nosso programa, através de todo esse tempo, já estão falando, né? A linguagem da criação, né? Já passaram Eu vi outro exercitar. dia um post, acho que foi da Cleonice, no Facebook, ou da Adélia, desculpe, eu não me lembro o nome de todos, né? Mas, assim, que maravilha, depois que sempre a humanidade teve felicidade, algumas coisas assim, e aí, com a associação de uma imagem, e isso é a criação de um Deva, isso é um mantra, né? E aí, colocado ali, assim, repetido por alguns, e sentido por alguns. Sentido, isso sim, é o mais importante disso, né? Que vai dar vida é o sentimento, né? Isso que é o engendrar, é o sentir, né? E então você antevê e você vê, né? Assim, você faz a expectativa com relação àquilo, o spectrum, o spec, que é você criar o que você quer ver, né? Que é da mesma raiz de bramar, que é briga, que é brilhar, eu me apresento, né? Aí então você cria um Deva de um ponto de criação que está fora do próprio mundo da matéria, e só quem cria fora do mundo da matéria é a própria divindade. Então o ser humano, em toda a sua limitação momentânea, que é o que nos compete, né? Criando mentalmente, astralmente, vitalmente, a partir de um ponto de não universo, que isso é um choque evolucional, né? E o resultado disso isso é resultado de um trabalho que o Alvin dedicou a vida dele para fazer de 3 da manhã à meia-noite todos os dias. Maravilhoso, maravilhoso. Me diz uma coisa, o 3. Sim. O que é esse número? Qual é o significado dele? Por que a maioria das coisas tem 3 partes, né? Corpo, alma, espírito. Tudo, uma série de coisas que a gente fala são em 3. Uhum. Já falamos o todo, 1, 3, que nós estamos falando, o 7 também, que é o número 1. Dentro da numerologia, não sei isso aqui da linguagem oculta, não conheço quase nada. Aí nós chegamos no 137, que nós estávamos falando lá fora, né? Que nós vamos abordar aqui, que pouca gente sabe, inclusive nas escolas iniciáticas, pouca gente sabe o significado disso, né? Significado. Não vou dizer que assim, pouca gente, para não generalizar, mas é uma discussão em comum, né? A pessoa passa meio assim por cima, né? Exatamente, por isso que eu digo pouca gente sabe, porque às vezes acha que isso aqui acha que é uma coincidência, não, né? E aí não sabe o significado. É importante se conversar a respeito desses conceitos sumamente abstratos que estão na origem do próprio processo de iniciação, porque quanto mais coloquial for a linguagem usada para descrever o infinito, significa que o invisível significa que mais próximo o invisível está de se tornar visível. E quando esse invisível que você está descrevendo, né, e de maneira coloquial, ele diz respeito ao próprio infinito, o infinito está deixando de ser finito e se transformando em finito. E como que o infinito deixa de ser infinito e passa a ser finito? É quando alguém vai até o infinito. Sim, aí pronto. E aí aquela questão, se eu estou conversando sobre o sol oculto, é porque eu contemplei e ele me contemplou de volta e houve um reflexo, e em havendo esse reflexo, o infinito ele já não está mais lá, mas ele está presente em cada um de nós. Isso é iniciação, isso é transformar o universo em uma coisa homogênea, que é o próprio processo de iniciação. Tá?
Bom, deixa eu te então perguntar. assim... Antes de você seguir, depois também eu quero o seguinte, uma pergunta. Talvez eu não tenha tempo de fazê-la mais tarde. O 137 que a gente está falando, né? Já estou até me adiantando. Ao contrário, se você virá-lo, sei lá o quê, É a lei. significa lei. Tudo bem, ótimo. Puxa, o que tem que ver lei com 137? Você vai explicar. Aí pergunto eu, Depois, bom, vamos conversar. mas lei é uma palavra brasileira. Tem sentido isso em outra língua? Law seria L-A-W, por exemplo, no inglês? Essas coisas. Qual é o significado? Tem alguma coisa a ver ou é simples uma coincidência? Cada povo imprime a compreensão que o seu gênio lhe permite, né? Por assim, se você pegar o 137 em grego, não é 137. Não. Mas ainda assim, aí que eu queria essa uma resposta. É 137. A essência está. Aí você está lidando com a essência da coisa em si. Mas a essência da coisa em si, na numerologia em si, é lei. Não, isso é uma interpretação que a gente está dando porque você consegue formar, né, a palavra, curiosamente, uma tônica do nosso Mas não idioma. Necessariamente significa que aquele número seja, como é que se diz? A manifestação da lei. Não, ele é a expressão da lei se você tomar a lei como a própria organização do cosmos, né, do universo, porque o engendramento em si é a lei, e a lei ela é justa e perfeita, a lei é Dharma, Dharma é equilíbrio, fora de Dharma, Dharma, contra a lei, então há uma verdade nisso, não é? Mas não está ligado diretamente ao âmago, até porque daí em outro idioma, você pegar em fenício, existe 137. Você pegar em egípcio, né? Existe 137, mesma coisa. Em hebraico vai acontecer a mesma coisa. Em aramaico vai acontecer a mesma coisa, né? Em caldaico vai acontecer a mesma coisa, né? Qualquer idioma. Bom, vamos lá. Então assim, quer ver? Veja só. Então primeiro assim, negócio muito jóia. Tá vendo? Então vamos tocar. Então assim, primeiro a razão, sabe, do processo de evolução como um todo, a razão da existência dessa organização, da nossa vida, das raças, das rondas, dos planetas, do sistema solar, da galáxia, do universo, dos universos, da expansão e contração do universo, dos dias de Brahma, dos pralais, que quando existe a razão desse processo todo no atual momento evolucional, quer dizer, no quarto momento, que é onde nós estamos situados, veja como é interessante, é fazer com que o mundo físico ele se diferencie. Veja como é interessante. A razão da evolução é fazer com que o mundo físico se diferencie em 49 subaspectos. Então, por que nós estamos existindo? Por que a evolução está existindo agora no mundo físico, essa parte densa? É porque esse mundo ele tem que ter 49 aspectos, 49 submundos diferenciados. O termo pilares seria correto? Tem gente que usa 49 pilares, ou nada a ver? Não. É só questão de nominata, né? Não, podia ser, porque daí os 49 pilares é que vão sustentar a evolução, mas aí no caso não sustenta aqui, é a própria evolução. Sim, okay. Mas cada um pode usar o termo que ficar mais confortável, né? Então, o diferenciar conscientemente o plano físico em 49 subaspectos, quer dizer assim, vão ser 7 mundos, dentro de cada um desses 7 mundos, 7 subdivisões, e todos os seres que existirem dentro desses 49 têm que ter consciência. Isso é o ápice que se vai chegar em termos de evolução do mundo físico, que é o momento atual. Então essa é a razão da evolução, primeira coisa. Segunda coisa é o seguinte, também é muito interessante, a matéria cósmica, assim, tudo que nos cerca, tudo que nos compõe, né, da estrutura infratômica até a própria matéria no qual navegam os universos, ela evolui junto com as consciências que ali habitam.
Então não tem como a consciência evoluir de uma maneira e a matéria de outra, não tem como a matéria evoluir de uma maneira e a consciência de outra. A consciência evolui e junto evolui a matéria cósmica que lhe dá sustentabilidade, que lhe permite existir. Isso é impossível fazer a diferenciação entre a evolução da consciência e da matéria. Então, a matéria vai ser tão evoluída quanto a consciência que existe ali naquele momento, tá? E depois, o terceiro aspecto para a gente começar é o seguinte. Então nós temos a divisão dos planos evolucionários. Então você tem físico, vital, a gente já conversou várias vezes sobre físico, vital, o astral ou emocional, mental concreto, mental abstrato, o búdico, que é o da amor sabedoria, e o átmico, que é o ponto de chegada da própria mônada e manifestado nesse momento. Então, o plano físico, ele é interpenetrado por todos os demais planos, mas não interpenetra nenhum outro plano. Então, ele sofre a ação de todos os outros. Então, no físico, haja o vital, haja o astral, haja a mente concreta, a mente abstrata, o búdico e o átmico. Você acha que a experiência física é a maior delas ou não? No momento, ela é a própria limitante da evolução. Então, a divindade, as hierarquias como um todo, elas se limitam na geometrização, que assim, a limitante da compreensão de qualquer hierarquia, de qualquer coisa que a gente entenda como divindade, né, ela é exatamente o mundo físico. Tanto é que todas as vezes que vem um desses seres tentar restabelecer a lei, ele vem aqui e se submete às leis da matéria mais densa. E por isso que eu te perguntei isso. Dura lex et lex. Então, vem para cá. Tem uma razão de ser, né? Porque sim, tem experiência, como você disse, tem coisas que você só resolve fisicamente. Não, a resolução no momento, ela é física. Porque então todos os outros planos estão agindo aqui nesse momento. E dependem desse momento para que daí então se desenvolva a consciência, para que haja diferenciação consciente em todos os subplanos da matéria física. E os 49 subaspectos, né, do mundo físico, eles englobam desde o físico, né, até o sétimo plano do físico átmico, assim, desde o que a gente conceitua como corpo do que seria a mônada ou o espírito, né? Então existem 49 planos físicos? Sem dúvida. Ok. E físico na expressão da palavra mesmo? Físico, assim, tem 7 do plano físico, 7 físico vital, 7 físico astral, 7 físico mental concreto, 7 físico abstrato, até 7 físico átmico, ou átmico físico, se eu quiser. E então, em cada um desses planos, existe uma hierarquia que se desenvolveu ao seu tempo. E aí vai desde asuras até elementais, né? E até o nosso corpo. E aí, então, as criações em cada um desses planos é que dão a consciência do plano. E a consciência do plano é que daí determina a diferenciação desse plano. Esses planos todos existem agora nesse momento. Estão aí ativos, cada um no seu... Sem dúvida, sem dúvida. Né? E tanto é que a gente fala assim, a divindade está dentro de você. Por quê? Porque eu falei assim, todos os planos interpenetram o plano físico. Então, o vital está agindo agora aqui, o astral, a mente concreta, a mente abstrata, o búdico e o átomo. Tudo está dentro de cada átomo, de cada célula, de cada molécula, de cada organismo, de cada sistema, do sistema endócrino, tudo está funcionando, tá? Então, esses 3 princípios, né, essa questão do subplano, a questão de evoluir a matéria junto com a consciência e a questão da interpenetração são a base para a compreensão do que é a trindade, do que é o 3, do que é o 7 e como é que os 3 interagem, tá? Bom, então agora sim, quer ver? Tem um termo esotérico que daí é bom citar agora, que a gente vai usar, é assim, do uno trino vieram os 7 autogerados. Opa, do uno trino vieram os 7 autogerados. Sim. Uno trino 7, 1, 3, 7. Exatamente. Tá. E aí tem a ver com todo o engendramento do que a gente entende como o universo hoje, tá? E assim, desde o manifestado, passando por diante planetários até chegar no ser humano.
E tem uma outra frase que daí também liga-se a essa, daí de Pitágoras, o 3 está em toda parte e a unidade é a sua base. 1 e 3, tá? Muito bem. O que acontece daí então assim? Toda vez que você vai pensar em trino, né? Obrigatoriamente você pensa... Você vai poder falar do teotrim ou não? Sim, o teotrim celeste, então, sim, tá bom, ótimo, tranquilo. Né? É sobre Maitreya. Maitreya é o Senhor dos Três Mundos, primeiro, segundo, terceiro Logos, primeiro, segundo, terceiro plano, primeiro, segundo, terceiro mundo, primeiro, segundo, terceiro hipóstase. Hoje dá para avançar um pouquinho. Né? Um pouquinho. Então, assim, toda vez que a gente vai falar em 3, sempre a gente tem, né, um referencial e uma polaridade. Sempre o 3 é um ponto em cima e 2 pontos embaixo, fazendo esquerda e direita. Dono de coluna, esquerda e direita, dono das colunas templárias, essas coisas assim, né? Então, chega a um ponto, aí para ver de onde surge o 1, 3, 7 e de onde surge essa matéria. Então, chega a um ponto em que aí, então, vai haver a manifestação. Não existe a manifestação ainda, né? Aí o imanifestado, que seria o pai de pai, mãe e filho, né, dos três da trindade, da tríade, né, ele se manifesta e a primeira manifestação desse manifestado, ele se transforma num ponto de apoio, o neutro, né, como se fosse exatamente o nêutron, né, do que seria um átomo, né. Tomado esse ponto de apoio como neutro, né, aí então dali vai irradiar 2 pontos, né, que seria a primeira polaridade, né, a polaridade inicial na manifestação é espírito e matéria. Purusha, o equivalente em sânscrito, porque seria o espírito, né, e Prakriti, que seria equivalente à matéria, né. Então, o que é Purusha, o que é espírito? Espírito é a matéria cristalizada. Matéria é o espírito cristalizado, espírito é a matéria sutilizada. Então, o 1 se manifesta em 2, se polariza. Só que os 2 polos, então, espírito e matéria, eles só existem em conjunto. Agora, porque a gente falou, não tem como a matéria existir sem a consciência e não tem como a consciência existir sem matéria, porque a matéria, sem ter uma consciência na qual ela se projeta, ela não existe. Então, isso é uma outra coisa legal. Significa o seguinte, não existe nenhum momento, nenhum ponto no universo onde a consciência, por mais sutil, por mais superior que ela esteja, ela seja materializada sem que haja uma matéria por base. Não existe. Então, isso responde a pergunta: o espírito tem matéria? Sim. As consciências búdicas têm matéria? Sim. A consciência átmica tem matéria? Sim. É porque a gente só conhece matéria nisso aqui que a gente está vendo. Né? A gente vê, na verdade, assim, o que a gente considera como um átomo é um conglomerado de n elevado a 7, né, de átomos primordiais, que vão se agregando a cada plano até chegar nisso que a gente considera como matéria, né? E aí, então tem os tatos, né? E aí tem os tamatas, que são os sentidos. A ação dos tatos sobre os sentidos é que não é a percepção da gente do mundo mais denso, mas a consciência é outra coisa. Então, não existe consciência agindo no universo que não esteja assentada na matéria. E como ela está assentada em uma matéria qualquer que seja, esse é o corpo dela, e o corpo dela evolui junto com ela. Da mesma forma, nós temos esse corpo físico. Na medida em que a nossa consciência avança, a concepção do todo, a percepção do todo, a compreensão do processo que a gente conceitua como vida, a matéria que nos dá sustentação, né, e aí é o físico, vital, astralmente concreta, né, ela está evoluindo para e passo junto com a nossa questão de consciência. Então, essa é a questão da interpenetração. Então, no momento em que se manifesta essa polaridade, né, espírito e matéria, Purusha e Prakriti, então o 1 ele evoluiu em 3. Que 3? 2 pontos polarizados, né, e um neutro, um equilibrante. Seria no caso do átomo, né, o próton, né, o elétron e o nêutron, né? Aí os dois juntos
interagindo com o neutro, gera uma terceira coisa, que é o quê? Quando ele vai entrar em atividade, ele gera uma força que vai provocar para a gente a luz, o movimento, a possibilidade de comunicar. Então, o mundo como a gente conhece hoje, usando o que a gente conceitou como eletricidade ou como eletromagnetismo, ele em si é uma dádiva, né, da ação de uma trindade. Que trindade? A trindade atômica física. Então, a gente tem um ponto de referência que é o imanifestado. Ele cria um neutro, que seria, por exemplo, assim, Brahma, vamos usar uma primeira atriz, né? Aí Brahma vai se polarizar, né? Brahma, Vishnu e Shiva, né? Então Brahma é o criador, né? Vishnu é o transformador ou construtor, né? E Shiva é o destruidor. Isso. E Shiva é o destruidor, exatamente. E aí cada um, e a coisa muito interessante é que sempre assim, mesmo nessas trindades primordiais, sempre elas têm uma contraparte, uma Shakti, que é uma parte oculta. Então, se você pegar o elétron, ele tem uma parte oculta. Se você pegar o próton, ele tem uma parte oculta. Se pegar o nêutron, ele tem uma parte oculta. Se pega o Sol, tem uma parte oculta. Pega a Lua, tem uma parte oculta. Se pega a Terra, tem uma parte oculta. Sempre tem a contraparte. Cosmicamente, esses três princípios, então, são o princípio feminino ou a contraparte dessas tríades, são chamados Shaktis, que é o que permite então que o processo da criação aconteça. Saravasti, Lakshmi. Ah, sim, você está falando E o terceiro, não sei qual é a terceira Shakti para Shiva. Que Shiva, quando aparece a imagem de Shiva é assustadora, porque é o destruidor. Ele destrói para reconstruir. Sim, Brahma, aí tem Vishnu e Shiva, é o destruis et construis, ou construis et destruis. E ele é o processo natural de transformação. Assim, por exemplo, assim, o que? Vamos pegar uma outra imagem da polaridade. Para que exista o que a gente conceitou como sistema solar, tem que haver uma polaridade, que é uma força centrífuga e uma força centrípeta. Se não houvesse essa força, né, que nos atrai e uma força que nos expulsa, não haveria o equilíbrio que mantém o sistema solar, e o Sol, por conta da massa, atrairia todos os planetas e acabava a brincadeira. Não faz isso por quê? Porque o Sol em si, ele depende das 7 partes dele mesmo, que são os planetas que formam o sistema solar, que é o homem cósmico, que a gente já vai conversar. Bom, então, a gente tem então o 1, que é o neutro, né? E o 1 se polarizando faz o 3. Então a gente já tem o 1 e o 3. O que acontece? Essa primeira polarização, né, que forma a primeira tríade, então seria Brahma, Vishnu e Shiva, Isis, Osíris e Horus, Muisca, Muísis e Muká, né, ou da tríade hebraica, ou o pai, mãe e filho das tradições, ou no caso da Igreja Católica, o Pai, Filho e Espírito Santo. Tem uma coisa muito interessante que assim, por que daí na tradição do catolicismo não surgiu a imagem da mãe como tríade, que obviamente tem que existir, né? E surgiu 2 aspectos masculinos e um terceiro com o Espírito Santo, né? Boa colocação. Sim, é porque houve uma interpretação errada, né, dos códices a partir dos quais se gerou o que seria a Bíblia, né? E aquilo foi deixado em linguagem velada, como é ainda até hoje, né? Linguagem velada, né? E aí então se pegou o espírito, que na verdade é o ponto neutro e manifestado, e se considerou o primeiro e o terceiro aspecto. Então ele ficou como sendo o pai, né? E aí veio o filho como derivado do pai, e aí a mãe passou a ser o próprio espírito, né? O Espírito Santo, que seria o pai, assume o papel de mãe com o nome de Espírito Santo, mas na verdade tem que haver o princípio feminino, senão não funciona. O programa da semana passada, que você milagrosamente assistiu, que você falou que gostou, comentei, né? Você viu inclusive qual era a mensagem muitas vezes repetida: pai e mãe. Pai e mãe, né? Exatamente dizendo isso aqui que você acabou de dizer. Exato. Por que a função da mãe não estava expressa? É só uma má interpretação dos códices que geraram a Bíblia, né? Mas essa má interpretação, ela é baseada no seguinte, é que as origens desses códices, intencionalmente elas foram veladas, como foi velado todo o conhecimento até hoje. Tanto é que é o seguinte, você veja que... Afastando-nos da verdade sempre, né? Perfeitamente. Criando a Maya ou a Vidya, né? Que é aquele conhecimento real, não verdadeiro, né?
Então, você veja que daí o princípio básico da tríade, ou da Santíssima Trindade, se queira chamar, eles são princípios, não são antropomorfizados. E todas as teogonias criaram e atribuíram a seres. Sim, sim, né? sim. Então, sim. assim, e você pega daí, mesmo se você pegar Ísis, Osíris e Horus, são princípios. Né? E mesmo se você pegar daí a antropomorfização no processo fenício no Brasil, né, com Muisca, Muízes e Mucá, né, Mucá como neutro, Muisca e Muízes como colunas, mesmo assim eles estando antropomorfizados enquanto pessoas, enquanto seres, tinham uma função, né, na questão da construção do Brasil do futuro, que é o que a gente está vivendo agora. Mas eles, enquanto tríade, eram conceituais. Né? Então, todas as religiões pegaram o conceito da primeira polarização, que é o manifestar se polarizando em espírito e matéria, e criaram uma tríade antropomorfizada a seu bel prazer, para daí em cima disso criar um desenrolar religioso de crença místico-devocional. Então, as tríades, do ponto de vista que se percebe hoje, nenhuma delas existe, são só forças cósmicas, mais nada. E que é o seguinte, que acontece assim, então o 1, né? Aí o 1, ele se manifesta e passa a ser o 3, que é a polaridade, espírito, matéria e o neutro, né? Aí, a coluna do Purusha, que é o espírito, né? Ele em si vai ter uma primeira divisão, e ele vai formar os 7 bijas, as 7 sementes dos 7 estados de consciência que vão existir em todo o universo. Então, Purusha é a primeira manifestação de espírito, que seria a tríade primordial, né? Ele é a base para a existência de todas as manifestações, de todos os níveis de consciência que venham a acontecer enquanto aquele universo existir. Ainda não entendi, não peguei ainda Então, assim, do 3 para o 7. É que assim, é o 1 para o 3. Sim, né? até aí então ficou você claro. tem o ponto e daí você tem espírito e matéria, Isso. né? Purusha e Prakriti. Esse espírito que se manifesta como primeira unidade, enquanto ainda não existe nem a terceira coisa, que seria o equivalente a segundo trono, ou segundo logos, o que se queira, daí ele em si se divide em 7. Uma parte do 3 se divide em 7. Se divide em 7. Então seria as 7 graduações, né, dos planos de consciência de todo esse universo que está por vir. Entende? Ao mesmo tempo, a matéria, que assim, que seria o Prakriti, seria a outra parte do 3, né? Então, você tem o 2 se dividiu em 7 e continua sendo 2. O 3 vai se dividir em 7 também. Então, o que é a divisão de Prakriti? Ele vai se subdividir nos 7 planos, os quais vão existir todas as graduações da matéria. Aí, dentro desses 7 planos da graduação da matéria, vai ter que ter o quê? 49 subdivisões. Da mesma forma, dentro dos planos da graduação do espírito, né, ou da consciência, vai ter que ter o quê? 49 subdivisões. Volta àquilo, a primeira coisa que eu disse, né, que é o seguinte: a matéria obrigatoriamente vai evoluir junto com a consciência que habite nela, né, e a consciência vai existir junto, evoluir junto com a matéria que lhe deu origem. Então, esses 7, né, que veja que na verdade são 14, por isso que sempre são impares. Então, o 1, o 3, né, ele vai se subdividir em 2 pares de 7, e esses 2 pares de 7, eles se unem, veja como é interessante, né? Aí nesse momento em que existem os 2 pares de 7 dispersos, né, aí ali é que vai existir o quê? Os 7 Dian-Choans, os 7 arcanjos, os 7 anjos de presença, os 7 Elohims. Aí todas as tradições dão os nomes que elas queiram para esse momento em que há essa polaridade sétupla, né? O que acontece? E aí também vem uma coisa na questão da Bíblia, né? E aí na Bíblia está dizendo assim: então Elohim, né, criou como se fosse né, um ser. Não, Elohim é plural, são 7, né? Plural de Eloá, que é 1, entende? Aí, então tem esse momento, esse interregno, né, onde o 3, ele se dividiu em 7. Chega um momento em que daí o 7
feminino e o 7 masculino, ou o 7 matéria e o 7 consciência, eles se unem, veja como é muito interessante, e eles formam um só. Esse um que é formado, esse é o que se chama de homem cósmico. Esse é o tetragramaton. É um ser só. Então, um se manifesta em 3, que se manifesta em 7, que se subdivide em matéria e espírito, ou feminino e masculino, se o quiser, mas não é 14, são 7, né? E ele volta a se unir em um só, que aí esse é todo o homem cósmico evoluindo, e aí em contraposição, você tem aqui, né, o manifestado fazendo um, que é o neutro, que se subdivide em matéria e espírito, cada um se divide em 7 planos, esses 7 planos, cada um em 7 vai dar 49, se juntam no oposto, e esse oposto é o homem cósmico, significa o seguinte, é aquilo que era ideação, agora ele já tem corpo e consciência para evoluir, e aí então, aí a coisa pega, aí ele começa a se subdividir, né, em todos os planos, e todas as consciências se lançam, e a matéria vai sendo diferenciada, e começa a acontecer o que a gente chama de evolução. Caramba! Não é simples? Muito simples. Não, você veja que daí, então, todas as teogonias, né, eles dão o nome de gente, o nome de pessoas, o nome de seres, a 3 princípios, que é um neutro, um positivo e um negativo. O que é o positivo? Consciência. O que é o negativo? Matéria. Consciência se subdivide em 7. Matéria se subdivide em 7, enquanto é semente, né? Aí vem e se junta. E forma um, que é o homem cósmico em evolução. Que homem cósmico? Aí é o próprio universo. E aí vem as graduações, né? Aí vem o primeiro logo, segundo e terceiro, primeiro plano, segundo e terceiro, e aí vem então assim, os Dian-Chouans, os planetários. Aí chega um ponto que assim, o planeta Terra, ele é o corpo físico de um Dian-Chouan, que é um ser planetário que está evoluindo, né? E que depende da evolução de todos que aqui estejam, e cada um dos 7 planetas está ligado a um Dian-Chouan, os 7 Dian-Chouans, 7 planetários está ligado a um superior, que daí é o Sol, que por sua vez está ligado com o Sol, né, oculto, que daí por sua vez está ligado com mais 6, e ele 7 com mais um, até chegar lá em cima, no imanifestado. Isso que é a Trindade. Puxa... Preciso descobrir o botão onde desliga isso tudo. Não, mas você vê como é simples. E aí a gente vê e pensa assim, não, então vamos tentar compreender o que é Ísis, Osíris e Horus, e onde que é diferenciado, né, do pai, mãe e filho. Não é diferenciado. Né? Então, onde está a diferenciação do manifestado para Purusha e Prakti com relação a Ísis, Osíris e Horus? Não é diferenciado. Onde está a diferenciação de pai, mãe e filho? Não é diferenciado. Onde é que está a diferenciação para pai, filho e Espírito Santo? Não é diferenciado. É que daí, na perda de consciência do atual momento evolucional, né, na ignorância a qual a humanidade, nós vivemos hoje, se perde a compreensão de alguma coisa tão simples quanto isso. O que eu estou querendo pegar é a ligação. Existe alguma literatura a respeito, não? Que possa ajudar nesse entendimento? Sim, acho que qualquer literatura séria que fale sobre cosmogênese e antropogênese, cosmogênese vai ter que abordar a questão da formação do universo, da matéria do universo. Eu sei de uma escola que aborda tudo isso. A Sociedade Brasileira de Oviódia, é a escola boa. Tá, agora me diz uma coisa. Por que esses... suponhamos que falte um desses números, né? Você responda nas suas palavras, tá? Sim. Eu já vi que cada um é imprescindível para construir tudo isso aí que você acabou de dizer. Sim. Mas pode existir a falta de um ou não? Como assim? Eu não tenho um. Eu não tenho eu não tenho 3 e não tenho 7, não tenho os 14. Não existe os 2 7 e não posso fazer um. Não existe isso. Não tem como. Essa é a organização da coisa universal. Tá, nós já falamos no abstrato, né? Que você disse. Agora, vamos... nós estamos conversando sobre... Você deu o nome ao Pai, Filho e Espírito Santo, você deu Ísis, Horus... Parvati é o nome da Shakti de Isso, Shiva. Exatamente, tá, essa mesmo. Então, mas você deu nomes... Qual é a participação? Por que no plano físico assim as 3 pessoas têm que estar para
Tem que estar sempre... Não, é que assim, é que quando a humanidade ela vai analisar alguma coisa, Não sei se ela eu tô tenta conseguindo me perfeitamente expressar. entender. É que quando a humanidade vai analisar alguma coisa agora, ela tenta colocar tudo aquilo que ela não compreende o invisível em uma zona de conforto. E quem determina a zona de conforto é a mente concreta. Então eu tenho que pegar um evento evolucional, um princípio evolucional, né? E eu dou um nome e digo, e por que é o nome de pai, mãe e filho? É porque pai, mãe e filho a mente concreta compreende, nossa sociedade Isso, compreende. claro, é como né? se fosse a base para você fazer o resto, Mas não construir o resto. existe o pai, mãe e filho, né? Cosmicamente não existe assim, no conceito que a gente fala, até porque no caso daí o pai, a mãe e o filho são uma única coisa, que é o neutro, né, o positivo e negativo, ou a base, espírito e matéria. E você veja que daí é uma coisa muito interessante, assim, então você tem aqui o ponto neutro, né, de onde vai evoluir a polarização que é espírito e matéria. E sabe daí como é que o espírito e matéria são mantidos íntegros e estáveis e em expansão e no conceito de vida? Desse ponto zero do neutro, né, emana constantemente, permanentemente, perpetuamente uma essência que mantém a matéria coesa e evoluindo, consciente e se expandindo. Prana. Ok, espírito, matéria, prana. Então, quem mantém o espírito e a matéria coesos e em processo de evolução é o que pulsa a partir do neutro, que é o prana. E aí, de onde pulsa o prana neutro para alimentar o nosso universo só oculto? E no nosso caso mais imediato é do íris astral que a gente vê no céu e que a gente chama de sol. Aí que eu quis perguntar, foi isso, você me ajudou agora nessa explicação. Faltou o prana, pode faltar o prana ou não pode? Não, impossível faltar. Não, a cessação do prana, porque prana não é só o que a gente respira, prana é a consciência eletromagnética que mantém a organização do universo baseado nos 7 princípios, são 7 elementos. Se em algum momento, né, por 1 milionésimo de segundo, o pulso de prana cessasse de existir, a organização da matéria que dá sustentáculo à consciência deixaria de existir e seria como se desligasse a chave, um apagão universal, e o próprio universo perdia o sustentáculo e a própria consciência que existe no universo em todas as suas graduações, ela deixaria de existir instantaneamente. Isso não acontece. Impossível. Impossível. Então não, para acontecer isso seria assim, um período de pralaya ou uma noite de Brahma, aí onde nem a trindade existe. Por quê? Porque não houve a manifestação e a polarização para que houvesse essa organização cósmica. Então, você acabou de dizer, beleza, tudo isso aí que você acabou de dizer, lá é perfeito. Lá estamos determinando lá. É aqui, né, Grego? Isso, aqui, tudo no todo. É porque o que mantém você vivo, eu, todos vocês, o que mantém essa matéria coesa é prana. Agora, eu pego alguma coisa aqui, eu pego uma construção, bem concreto a coisa aqui. Pego aquilo lá que a gente jogava taco, lembra jogar taco? As bolinhas jogava ali, fazia uma armação de pauzinhos ali, ficava um triângulo. Você tira uma perninha do triângulo, as outras 2 partes desabam. Sim. Se tem 3 coisas, elas desabam. No campo físico isso aí. Sim, sim. Então teria que ser, como é que se diz? Por que no físico a coisa desmorona e nesse plano que você disse... no físico você pode ir e interferir, então você vai e tira, né, o sustentáculo de uma casa, ela desaba, só que você não consegue ir e tirar o sustentáculo do universo. Entende? Tá. Não tem como você tirar... Mas por que existe a manifestação do trino aqui também? Isso que eu quero dizer. Você tem os 3 mosqueteiros, tem não sei o quê... não, mas isso aí... Não, tudo figurativo, sim. Eu sei, mas não, a força sempre está em 3. É porque... 3. Você veja assim... Se perder um, fica só 2 e já não tem mais aquela coisa. Então você veja que daí, na medida que vem descendo essa organização, toda a organização em todos os planos, ela tende a seguir, né, o 1, o 3 e o 7. Toda ela tende a seguir. Por exemplo, assim, vamos pegar o 3. No Egito você tem o Baixo Egito, que é aquela região ali do Cairo, do litoral, né, que é o que lida com a matéria. Né? Você tem o Médio Egito, que é o que vai lidar com as riquezas ou com as capacidades emocionais. E você tem o Alto Egito,
que é o que lida com as características e o conteúdo, com as riquezas espirituais. Então, as pessoas pensam que o segredo do Egito, ou os segredos do Egito hoje, eles estão todos revelados. Não. Não, onde as visitas vão não tem nada a ver. Não, né? não, é exatamente aquilo dali, o que tem menos importância na história do Egito. Além daquilo dali, vai ter que se descobrir os segredos do Médio Egito, e depois, então, quando se descobrir os segredos do Alto Egito, se descobre, então, os segredos da Atlântida e os segredos do Brasil. E principalmente onde eles estão hoje, que é naquelas regiões que ninguém acessa, que é o grande continente africano, né? Estão na parte alta, você vai chegar assim, e você tem boa parte dos segredos que se considera como Alto Egito, e tem ainda em alguns outros lugares lá. Então, isso não é necessário. Então o 3 vai estar presente em tudo, né? O 7 vai estar presente na organização como um todo, desde os 7 planetas, tudo vai estar presente. Por exemplo, assim, você tem o 1, que é a cabeça do ser humano. Você tem o 3, que daí é a cabeça também polarizada, que é a cabeça e o cérebro direito e o cérebro esquerdo. E você tem o 7, 2, 4, 6, 7. Então, tudo que está no macrocosmos está no microcosmos. Então, tudo que está no ser humano é a própria organização do universo. O que acontece é que a gente ainda não compreende essa organização, e aí, então a gente tende a querer analisar uma realidade cósmica baseada em uma visão místico-devocional e transforma isso em religião. Cada um cria sua teogonia e se ajoelha e reza e pede. Não tem efeito nenhum. Vamos falar sobre o Teotrim nesses minutinhos que nós temos aqui? É uma forma. É uma forma de existência. Assim, a mesma coisa. Você tem uma organização, né, trinária, né? Uma tríade inicial. Ela vai se manifestar no que chama de primeiro logos, segundo logos, terceiro. Só que daí na Terra, né, é como é na pirâmide. Então tem a pirâmide para cima e tem um espelho para baixo. Então você tem a Lua como o ponto de saída evolucional no atual momento, e você tem o Sol como ponto de chegada evolucional. E o reflexo do Sol oculto, Sol verdadeiro, também existe na Terra, né? No interior do nosso planeta, dentro do que a gente chama de mundos internos. O equivalente a essa tríade, né, que vai gerenciar o processo evolucional nos planos superiores, ela tem reflexo no mundo terrestre, no nosso planeta hoje, né, e tem um nome específico cada um, e age, né, interferindo na condição da humanidade, e que é o Teotrim. Então tem o Teotrim celeste, tem o Teotrim terrestre, e aí tem os Budas, o Maitreya. Maitreya é senhor dos 3 mundos. Isso, Maitreya. De cima, do meio e de baixo, né, sempre em analogia. E outro nome é Maitri também, Maitri, né? ou Maitreya é a mesma coisa, né? É sempre analogia com o primeiro logos, segundo logos, terceiro logos, o primeiro trono, segundo trono, terceiro trono, que é só o mundo da ideação e tal, até chegar no mundo da realização, e que é esse espargimento. Então, a partir do 1 e do 2, que é o 3 básico, então a organização cósmica, ela se esparge, ela vem organizando cada plano, cada hierarquia, cada consciência, né, formando assim como se fosse uma grande pirâmide, né, até chegar no mundo humano. O inverso disso, então, o que está no ápice está humanamente. Como eu falei assim, então, isso aí vem separar em 7,14, se une, que é o homem cósmico, né? O homem cósmico tem representação também no nosso planeta, existindo enquanto força organizadora, e aí está ligado a questão do Teotrim, etc. Muito bem. Etc. Ele falou que ia dar superficial e foi mesmo. Mas beleza, foi bom. Foi bom, ficou bem inteligível, inclusive. Sim, a ideia é essa, né? É desmistificar essa questão das tríades, das trindades, das religiões, das teogonias. É tudo a mesma coisa. Mas tem uma razão de ser, não, por isso que nós estamos esclarecendo hoje. Existe fisicamente, só que daí não antropomorfizado, né? Isso. E a gente não avança nesse sentido, assim, em termos de conversa agora, porque a gente sempre diz, a minha intenção, a tua intenção, não é a gente contar nada para ninguém, é mostrar o quão simples é a compreensão do universo, sabe? O quão simples é a compreensão do que é realmente polaridade. O que eu mais desejaria dos meus discípulos é que compreendessem a polaridade. Henrique José de Souza. E a polaridade é isso, é o jogo matéria e espírito, que é o que acontece no universo como um todo, que acontece em cada um de nós. Entende? Então, a gente faz
é mostrar o quão instigante, o quão interessante é isso, para que cada um vá procurar seu próprio caminho. E aí, então, dentro da sua própria idade evolucional, dentro da própria necessidade que a lei tem de agir em cada um, compreenda e realize a compreensão, realize o conhecimento, para que daí, então, ali, o invisível se torne visível, né? Contribuindo para a evolução da humanidade como um todo. Você acabou, porque nós temos pouco tempo agora, você acabou de falar do assunto do momento, pelo menos dentro da nossa humanidade aí, que é o Avatara, o Maitreya, Maitri, os três que a gente falou. Então, Maitreya veio em 24 de fevereiro de 1949, com mais 2. Essa é uma grande oportunidade de esclarecer isso, né? Que vem com 3, assim, vamos dizer. Sempre vem em pares, né? Em pares. E aí que se diz que seria o Buda humano, o Buda terreno e o Buda celeste, né? E o Buda humano veio e fez o papel que ele tinha que fazer, e ele é conhecido, e não tem a ver com o Buda Sakyamuni, não tem a ver com o Buda oriental, é um Buda ocidental, né? Que Buda é um título, né? Na verdade é uma hierarquia, né? Sim, é um nível de consciência ligado a, assim, o Buda, ele é como se fosse o resultado de todo o amor que aquela humanidade possa resolver. Por isso que você fala em Buda hoje, vão pensar que é um cara gordo sentado naquela posição. Não, até essa imagem oriental não existe, agora ele é ocidental. E Buda fala, quando eu morrer, meu espírito pairará sobre a humanidade. Por quê? Porque a humanidade é o espírito dele. Sim. Porque o amor da humanidade, o amor que existe em cada ser humano, em si é a alma de Buda, em si é o espírito de Buda. Esse é o Buda humano, né? O Buda terreno. Aí tem o Buda humano, o Buda terreno e o Buda celeste, cada um com sua função, cada um com um nome próprio, cada um com uma tônica, né? E existem fisicamente antropomorfizados, agindo, porque assim, esses seres dessa estirpe, eles não nascem assim por acaso, não é uma coisa assim. Então isso é programado. Então eles vêm em 3 porque representam exatamente... Cada um o seu plano. Agora sim, eu disse que tinha uma explicação, então, né? Cada um o seu plano, representa o seu plano. Representa o seu plano no plano físico. É o terreno, o divino e o celeste. Então, pronto, terreno, divino e celeste. São os 3 planos, né? Então, o primeiro logo, o segundo e terceiro, o primeiro Ele trono, não pode ser isso num só ser, essas três representações não só ser. Às vezes, assim, temporariamente, alguns seres assumem papéis inerentes às vezes papéis inerentes a realidades que ainda sequer tem corpo físico. Então pode aparecer um ser antropomorfizado que tenha por função, né, reger o 6º sistema evolucional. Nós estamos no 4º sistema. Né? Pode. Então tá. Pode vir um ser que ele seja o 6º planetário. Pô, a gente está sobre a égide do 4º, né? Onde o 5º deveria ter tomado conta e teve problema com o 3º. Então, são feitos saques contra o futuro de uma maneira que a humanidade não consegue nem compreender, que as escolas de iniciação não conseguem compreender, porque ele está acima do conceito de matéria. Isso é uma realidade inegável, faz parte do dia que a gente vive hoje. O que acontece, e porque parece uma coisa que beira a fantasia, é porque a gente está vivendo um final de ciclo, onde a coisa é toda caótica, com o resíduo de um processo complexo para a humanidade, misturado com um novo ciclo, que é, como diz o professor Henrique Jesus Souza, o dealbar de novos dias, ou de gloriosos dias para o gênero humano e para a própria divindade. Por isso que então não se consegue compreender. Agora, o que se vive hoje em termos evolucionais é sui generis. Único, um momento único. Isso tem que se aproveitar. Bem em cima da hora. Eu acho que, olha, hoje temos uma boa digestão, vou fazer de tudo isso aqui que foi falado, né? É bom se instruir, porque nós temos elementos para isso. Na medida em que você vai buscar essas realidades, aquilo que é invisível hoje deixa de existir enquanto invisível, porque você olhou para aquilo, se tornou visível, né? E o invisível é só aquilo que ainda não foi visto, não é aquilo que não existe. Isso é uma diferença muito importante. Invisível é só aquilo que não foi visto por um ser humano, mas não é aquilo que não existe. Então, qual é o nosso papel? Ver
vê, na medida que nós vemos, isso toma densidade e fica visível para todos. É visível para todos? É o mundo em que todos vivem. Que mundo em que todos têm que viver? O mundo do bem, do bom e do belo, ou viver eubioticamente, que é de acordo com as leis de Maitreya do Avatar. É isso aí. Nada melhor do que isso, Jorge. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui conversar, sabe que eu gosto muito disso. Então, acho que foi um belo programa, como todos os outros. Acho que nós temos elementos para a gente digerir agora e Sim, tem. vamos deixar então um fraterno abraço e um feliz sempre. Fraterno abraço, um feliz sempre, vivam em paz e vivam eubioticamente. Essa é a maneira de viver do Avatar e é o mundo do Avatar. É isso aí.